Olá, amados, tem uma palavra de Deus para o seu coração nesta manhã de domingo, que está em 2 Crônicas 20, que diz assim, lá no versículo 2, vieram alguns homens dar notícias a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão de Edom. Olha só, o rei Josafá recebeu a notícia de que vinha uma grande multidão contra o seu exército. Nós estamos vivendo numa fase tão difícil que dá a impressão que é uma grande multidão que está vindo contra nós. E de certa forma é uma grande multidão de vírus, de pragas, de dificuldades, que a gente não sabe mais o que fazer. Olha só, então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Josafá teve medo, ele teve medo. Nós também temos medo, nós também estamos com medo. Mas olha só o que fez Josafá. Ele pôs-se a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Nós temos que buscar ao Senhor e sim, apregoar um jejum entre várias pessoas. Nos unir para jejuar, para orar, para buscar o Senhor. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. É o que está faltando hoje no mundo, união. As pessoas são religiosas, vivem na religião. Não importa a religião, importa é Cristo, importa é nós unirmos a nossa fé em oração, buscar aquele que pode fazer todas as coisas, buscar o Deus Todo-Poderoso de todo o nosso coração e pedir socorro ao Senhor. E nós temos que entender que Deus é Deus de todos, não importa a religião. Temos que parar com essa história de religião. O importante é Cristo. Está na hora de nos juntarmos, nos unirmos, como fez lá o povo de Judá. Eles se uniram, independente de religião, de raça, de cor, de condições financeiras. É isso que nós temos que fazer, é isso que Deus quer, a nossa união. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. E ele disse, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? E não és tu que governa sobre todos os reinos das nações? E na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. Ele declarou que o Senhor é o Deus no céu e que ele que governava sobre todos os reinos das nações. Ele se humilhou diante de Deus e ele declarou que o poder e a força estava na mão do Senhor e que ninguém podia resistir ao Senhor. Nós temos que nos humilhar diante de Deus e declarar que a força vem do Senhor, o poder está na mão dele e que ninguém pode resistir. Esse vírus, essas maldições que estão aí não podem resistir ao nosso Deus que é todo poderoso, o Deus que está no céu, o Deus que governa sobre todos os reinos das nações. O nosso Deus não lançará fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel. Então, ele declarou que Deus era o Todo-Poderoso e que ele não iria lançar fora os moradores da terra. E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Olha só, ele diz que se alguma peste, como o que está acontecendo aqui, são pestes, muitas dificuldades, até fomes em vários locais, que está vindo contra o povo. Então, ele declarou que ele iria clamar ao Senhor na aflição, e que o Senhor iria ouvir, iria livrar aquele povo. O Senhor está nos ouvindo, nós temos que clamar de todo o nosso coração, nos unir e clamar ao Senhor. Agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, pelos quais não permitisses que passassem aos filhos de Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis como nos recompensam, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não os julgarás?
porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha só que lindo, ele declara que o nosso Deus, que não tinha força para resistir a essa multidão. Nós não temos força nenhuma, não tem rico, não tem pessoa poderosa, não tem pessoas com muitos bens, com muita cultura, com muita ciência, que possa resistir a este mal, a essa grande multidão de vírus, essa grande multidão de problemas que está vindo contra nós. Não sabemos o que fazer. Por isso nós temos que fazer como o rei Josafá, colocar os nossos olhos no Senhor. Ele declarou, porém os nossos olhos estão postos em ti. Nós não sabemos o que fazer, nós não temos poder, nós não temos força, mas nós temos um Deus todo-poderoso por nós. E os nossos olhos têm que estar postos no Senhor. Temos que nos espelhar no rei Josafá. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos, as suas mulheres e os seus filhos. Não era só o rei Josafá e alguns, era todo Judá, inclusive as mulheres, os pequeninos, os filhos, todos estavam em pé diante do Senhor, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, declarando que Ele era o Todo-Poderoso, que Ele podia tirar eles daquela situação e livrar eles. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. E olha só o que o Espírito do Senhor disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus se agradou do rei Josafá, Deus se agradou daquele povo se unindo em oração, clamando ao Senhor em jejum e oração, declarando que o Senhor era o Todo-Poderoso, que era só Ele que poderia livrar aquele povo, e Ele usou um profeta. Deus ainda usa profetas. Eu sei que tem muitos aí que estão dizendo que veio de Deus, mas muitas vezes veio da carne. Mas Deus, através do Espírito Santo, usa ainda profetas para alertar a população, e nós temos que dar ouvidos. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Não devemos temer esta grande multidão, esses problemas que estão aí. Temos que sim declarar que, assim como foi com o rei Josafá, será com nós. A peleja não é nossa, mas é de Deus. Olha só, nesta batalha, no versículo 17, diz assim: nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Olha só, não tereis que pelejar. Ficai parado e vede o livramento que o Senhor vos concederá. O Senhor vai conceder-nos o livramento. Esse mal vai acabar, vai ter fim. Porque o Senhor está conosco, Ele está conosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, se humilhou perante o Senhor. E todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor para o adorarem. Josafá já passou a adorar ao Senhor, colocou o rosto no pó, na terra, para declarar que tinha recebido aquela palavra, que estava crendo naquela palavra, e começou a adorar o Senhor. Antes mesmo da vitória, ele já estava agradecendo, adorando ao Senhor. E isso que nós temos que começar a agradecer e adorar o Senhor, porque Ele vai fazer, Ele vai nos abençoar. Então, levantaram-se os levitas dos filhos de Coatitas e dos filhos de Coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Eles louvaram ao Senhor em alta voz. Pela manhã, cedo se levantaram, saíram no deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e serei bem-sucedidos. E Deus manda dizer hoje para nós que nós temos que crer no Senhor. Josafá
falou para aquele povo que eles deveriam crer no Senhor vosso Deus, para eles estar seguros. E nós, diante de todo esse mal, temos que crer no Senhor para que nós possamos ter mais segurança. Ele está no comando, Ele sabe o que faz. Então, tendo Ele tornado conselho com o povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo, vestidos de trajes santos, ao saírem diante do exército e dizer: dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha só, o rei Josafá, ele designou pessoas para cantar, para adorar, para louvar ao Senhor, vestidos de trajes santos, diante do exército. E eles saíram diante do exército, dando graças ao Senhor, porque a sua bondade, a sua misericórdia durava para sempre. Nós temos que louvar ao Senhor e declarar que a sua misericórdia, a sua bondade dura para sempre. Mesmo nós vendo que a situação não está boa, nós temos que dizer que o nosso Deus é poderoso, que Ele está no comando, que a sua benignidade dura para sempre e que Ele vai, com sua força e seu poder, nos livrar, nos tirar dessa situação, que Ele está pelejando por nós. Então, olha só, quando começaram a cantar, quando eles começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados. Então, quando nós começarmos a fazer a vontade do Senhor, orar, buscar ao Senhor de nosso coração, declarar que a força e o poder está na mão dEle e que os nossos olhos estão postos nele, colocar nossos olhos no Senhor, passar a louvá-lo, declarar que a sua benignidade dura para sempre, que a sua bondade é eterna e que Ele está no comando e que Ele sim tem poder para destruir esse mal, que nós não temos poder nenhum contra esse exército, contra esse mal que está vindo contra a nossa vida. Aí sim o Senhor vai destruir, vai derrotar e nós poderemos viver em paz e adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor. Então, eu gostaria que os irmãos meditassem nesta palavra, nesta manhã, ficassem com essa palavra, recebessem a paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém?